quem vai ter que demonstrar por que o resultado não foi alcançado. Então, são duas questões importantes para a gente analisar. Quando a gente fala em prestação de serviço por profissional liberal, sendo relação de consumo, eu tenho que analisar se a obrigação é de meio e de resultado, e eu tenho que analisar a questão da inversão do ônus da prova. Então, cuidado com essas duas observações. A responsabilidade é subjetiva, mas se for uma obrigação de resultado, já há uma culpa presumida, caso esse resultado não seja alcançado. Se for uma obrigação de meio, há sempre a possibilidade de inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Claro que daí depende de uma determinação do juiz, que vai, de acordo com o caso concreto, analisar a situação de hipossuficiência ou de verossimilhança das alegações do consumidor, para que então ele possa determinar, de acordo com as regras gerais de experiência, a inversão do ônus da prova. Tranquilo? Ok? Se for ok, deem um ok aqui para mim, que daí a gente já continua. Beleza. Agora a gente vai entrar em outro tema também super importante mesmo, que são as práticas comerciais. Eu não sei se eu gosto mais da parte de... Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por direito do consumidor, então, assim, eu gosto de tudo, mas dentro dessas duas temáticas, eu amo também a parte que fala sobre oferta, sobre publicidade, né? Então, são questões que eu acho que me tocam muito. Então, tem muita coisa para falar, às vezes eu me empolgo, mas a gente vai entrar também num tema bastante interessante, que são as práticas comerciais. Quando eu falo em prática comercial, eu vou começar a falar da oferta, mas eu tenho que lembrar que as práticas comerciais, elas são muito mais amplas dentro da ótica do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu falo em práticas comerciais, o que engloba, né, o que está contido nessa expressão práticas comerciais? Então, nós temos situações que englobam práticas comerciais antes da existência de uma relação contratual, que é, por exemplo, quando envolve a oferta de um produto. Então, quando um produto é ofertado ao consumidor, seja numa gôndola de supermercado, seja através de uma publicidade, sequer existe uma relação jurídica entre consumidor e fornecedor. Mas isso já está regulamentado, já está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa oferta, essa forma como essa informação chega até o consumidor, isso também tem que passar por um crivo de legalidade, né? Por um crivo de análise se está tudo ok, ou se está tendo alguma violação, alguma abusividade por parte do fornecedor. Então, eu tenho práticas comerciais que acontecem antes mesmo, né, da existência de uma relação contratual, que é o caso da oferta. Eu tenho práticas comerciais que podem acontecer durante a relação contratual, que podem ser práticas comerciais legais e podem ser práticas comerciais consideradas abusivas, como é o caso da venda casada. Né? Você condicionar a venda de um produto à aquisição de outro produto também pelo consumidor. Então, essa venda casada, essa forma de você só entregar uma coisa se o consumidor adquirir outra, isso também é uma prática comercial, nesse caso, uma prática comercial abusiva, né? Portanto, ilegal. Uma prática comercial também, que acontece antes mesmo da existência de uma relação contratual, é quando um banco envia para o consumidor, sem ele sequer pedir, um cartão de crédito. Então, o consumidor nem pediu o cartão de crédito, mas ele recebe na sua casa um cartão de crédito. Né? E isso é uma prática comercial abusiva. Né? Isso pode até repercutir na possibilidade de um dano moral a ser requerido por parte desse consumidor. Então, eu tenho práticas comerciais que acontecem antes da contratação, durante a contratação,
E tenho práticas comerciais que vão acontecer depois da própria execução do contrato. Então, o contrato até mesmo às vezes já foi executado e o fornecedor pode executar alguma situação que vai repercutir na esfera jurídica do consumidor. Um exemplo disso é a cobrança de dívidas. A cobrança de dívida, normalmente, ela acontece depois que o contrato foi executado no sentido de ser cumprido. Então, a compra e venda já ocorreu, a prestação de serviço já aconteceu, mas não houve pagamento ou não houve pagamento devido. Então, nesse caso, a cobrança de dívida é um direito do fornecedor. Claro, se o consumidor está devendo, ele tem que pagar. Mas o que o código lhe regulamenta? O que ele regula? A extrapolação, o abuso do direito. Ou seja, embora a cobrança da dívida seja um direito do fornecedor, ele, ao fazê-la, não pode expor o consumidor ao ridículo, ele não pode constranger este consumidor. Então, existem parâmetros para que essa cobrança seja feita. E se houver excessos, né, por parte do fornecedor, se ele extrapolar esses parâmetros, ele pode responder por isso. Outra prática comercial que também vai acontecer depois da execução do contrato é a inscrição do nome do devedor, do consumidor inadimplente, nos bancos de dados e cadastros de devedores inadimplentes, como o SPC ou Serasa. Isso é um direito do fornecedor, novamente, claro, se o consumidor não paga, é um direito, sim, do fornecedor fazer essa inscrição, porém, essa inscrição tem que seguir os ditames, a regulamentação legal. Então, o consumidor dele tem que ser pré-notificado, pré-avisado, né, de que caso ele não pague aquela dívida, o nome dele será inscrito. Ao ser inscrito, e depois, se ele efetuar o pagamento, então o fornecedor tem um prazo para retirar o nome do consumidor do banco de dados. O nome do consumidor não pode permanecer lá, né, por ad eterno, né? O prazo máximo é 5 anos ou até a prescrição da dívida. Então, existem regulamentações, existem situações que devem ser observadas. Tudo isso a gente está falando de práticas comerciais. Olha aqui quando eu coloco no conteúdo de vocês, de práticas comerciais, que está lá no artigo, no capítulo 5º do CDC. Envolve oferta, publicidade, práticas comerciais abusivas, cobrança de dívidas e bancos de dados e cadastros de consumidores. Então, tudo isso, quando eu falo de práticas comerciais, eu estou falando disso. Então, às vezes a gente tem uma ideia reducionista, né, do que vem a ser prática comercial. Mas prática comercial é uma expressão bastante abrangente, né? Cabe muita coisa dentro dessa expressão. Tudo bem? Se tiver tudo bem, deem um ok aí, a gente já continua. Eu queria um leitor para nossa aula de hoje. Acabei esquecendo de pedir lá no começo. Tem alguém que se propõe a fazer a leitura dos artigos que eu pedi? Não precisa mostrar a cara, não, é só abrir o microfone. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês já não mostram a cara. Vocês estão lembrados do que a professora Ellen falou, né? Sobre ficar em casa, sobre home office, sobre ficar fazendo as coisas de pijama. Vocês estão lembrados disso, né? Tenho certeza que hoje está todo mundo assim decente. De modo que se eu tivesse que pedir, liga a câmera, senão eu não vou te dar presença, todo mundo estaria em perfeito estado, em perfeita condição. Verdade ou mentira? Eu não posso, não adiantou nada o que ela falou então, né? Entrou aqui e saiu aqui. Tá, mas um voluntário aí que é bom eu não tenho. Eu vou pegar alguém aqui. Obrigada, Tainá. Obrigada, obrigada. Então vamos lá. Nós vamos começar falando então sobre a primeira, né? Quando a gente fala em oferta, tá, pessoal? Oferta é gênero. Ela engloba tanto a informação quanto a publicidade.
Então, a gente vai inaugurar esse capítulo aí das práticas comerciais, falando justamente sobre a oferta. Vamos ler, então, o artigo 30, Tainá, por gentileza. Leia para a gente aí o artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Veja como esse artigo 30, gente, ele é muito rico de conteúdo, ele é riquíssimo de conteúdo. Ele fala, primeiro, né, qualquer informação ou publicidade suficientemente precisa. Claro, tem que ter um grau de precisão, né? Senão também qualquer coisa vira oferta, não é isso. Mas, quando a gente fala em oferta, o legislador ele está querendo englobar essas duas expressões, a informação ou publicidade. Ah, Valéria, pegar um exemplo aqui. Tá? Eu assino essa revista aqui, Proteste. Tô vendo aqui, né? Nem abri essa daqui. E aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem a publicidade de uma parte de um chefe aqui. Estão vendo? Isso aqui, pessoal, é uma publicidade, ok? Uma publicidade. É uma forma de você justamente fazer conhecer um produto ou um serviço. Agora, eu tô sem pegar aqui. É dura, pessoa. Tá vendo esse pincel aqui? Não sei se vocês estão enxergando. Não vai, vocês não vão conseguir ler. Mas tem algumas informações aqui desse pincel. Como, por exemplo, vou ler aqui para vocês agora. Marcador, quadro branco, usar em quadros de laminado metálico brilhante. Guardar na posição horizontal após o uso tamp não recarregável. Isso é informação. Né? Isso aqui é uma oferta com caráter informativo. Não estou fazendo publicidade, isso aqui é uma informação a respeito da embalagem desse produto. Né? Já a publicidade, não. A publicidade ela tem essa conotação de você expor o produto com a finalidade lucrativa. A oferta informativa, não a oferta publicitária, ela tem por objetivo justamente oferecer o produto para o público, mas oferecer de que forma? De que informá-lo, informar a respeito da quantidade, informar a respeito do peso, da data de validade, do preço, né? Então, essas informações que podem estar na gôndola, que pode estar no recipiente, que pode estar no manual de instrução do produto. Então, essas informações que não têm esse caráter publicitário, como se eu pegar aqui o meu celular e abrir em qualquer coisa, sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou lá no OP, que sempre vai ter alguma coisa. Ó, aqui tá até escrito publicidade aqui, mas não tá saindo. Tá vendo aqui? Ó, lojas americanas. Tá vendo? Vocês estão vendo ali, né? Isso aqui é uma publicidade. Ó, vem aí aniversário, lojas americanas. Cada oferta, uma festa. Então, isso é uma publicidade. Certo? Agora, o que está contido aqui é uma informação. Tá bom? Então, o termo oferta é genérico. Ele deve ser visto, o professor Flávio Tartucci quem diz isso, ele deve ser visto em sentido amplo, ou seja, lato sensu, a englobar qualquer forma de comunicação ou transmissão da vontade
que visa a seduzir, olha a expressão que ele usa, a seduzir ou a atrair o consumidor para a aquisição de bens. Então, a oferta, lembra, é gênero. Dentro da oferta cabe a informação e cabe a publicidade. Tranquilo? Então, continuando. Quando eu falo em oferta, só para falar aqui, quais são os requisitos para que a oferta ela tenha aquele efeito que a Tainá leu lá no artigo 30, que é o efeito vinculante da oferta, que a gente chama. Ou seja, que é o fato dele obrigar, essa oferta, obrigar o fornecedor a cumpri-la exatamente nos seus termos. Esse é o grande diferencial da oferta, principalmente quando o CDC entrou em vigor em 1991, quando nós estávamos ainda sobre a vigência do Código Civil de 1916. Então, havia muita diferença entre o regime da oferta do Código de 16 para o regime da oferta do CDC. Essa diferença, ela diminuiu um pouco em relação ao Código de 2002, mas ela ainda existe. Então, a oferta do CDC é uma oferta vinculante. Vincula, ela obriga o fornecedor a cumpri-la exatamente nos seus termos. A regra no CDC para a oferta é a seguinte: prometeu, cumpriu. Ofertou, cumpriu. Certo? Então, olha só, quais são os requisitos da oferta para que ela justamente tenha esse caráter vinculante que está lá no artigo 30. Primeiro, ela tem que ser uma declaração unilateral de vontade veiculada por qualquer meio. Unilateral porque ela é da vontade do fornecedor. Né? Então, é o fornecedor quem decide, quem resolve o quê, quem resolve como, quem resolve quando veicular uma oferta. Seja essa oferta informativa ou seja uma oferta publicitária. Então, quando ele resolve colocar no rótulo de uma embalagem, de uma embalagem alimentícia, que aquela embalagem, aquele alimento contém tantos miligramas de proteína, tem que ter. Isso vincula, isso obriga. Tá? Então, ele está sendo... Se ele coloca que tem que ter. Se ele coloca que o prazo de validade é até setembro de 2022, esse alimento ele tem que estar bom, ele tem que estar em perfeito estado para ser ingerido. Né? Então, essas informações, sejam elas de caráter informacional ou publicitário, elas têm que ser verdadeiras, né? Porque é o próprio fornecedor, né, que escolhe de que forma ele vai fazer isso. Então, ele tem que tomar esse cuidado. Então, é uma declaração unilateral de vontade veiculada por qualquer meio. Quando a gente fala qualquer meio, o que a gente está querendo dizer com isso? Que pode ser por meio físico, pode ser por papel, pode ser, igual eu mostrei aqui para vocês agora, pelo celular, pode ser pela televisão, pode ser pelo rádio, enfim, hoje nós temos N formatos, né, N mídias, né, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo portal G1, pode ser, enfim, né, pode ser numa revista, pode ser num jornal, né, então tem muitas formas, pode ser num folder que você pega no meio de um shopping center, pode ser num cardápio que você está ali num restaurante, então qualquer meio aceita, né? Então é isso que quer dizer. E outro requisito que a oferta tem que ter é a precisão. Ela tem que ter um mínimo de informação, de descrição, como a questão do preço, como a questão do conteúdo, né? A quem se destina, não a um destinatário específico, mas ao público destinatário, né, e eventuais restrições. Então, basicamente, esses são os requisitos para que a oferta ela tenha aquele caráter vinculante. Então, é uma declaração unilateral veiculada por qualquer meio
e tem que ter um mínimo ali de precisão. Se vocês tiverem dúvida, gente, vão colocando aqui, por favor, que eu tô aqui, mas eu tô lendo aqui na outra tela também, ok? Certo? Isso. Vocês, eu não lembrem-se que eu não estou vendo vocês. Eu só vejo uma bolinha aqui. Não é uma. Vocês estão vendo uma bolinha aqui a câmera. Não ouço, não vejo, então eu não, nem assim ou nem assim eu não consigo ver vocês. Então eu tenho que ter um mínimo de contato, de comunicação aqui de vez em quando, para que eu possa perceber vocês ali, ok? Senão parece que eu estou falando com ninguém. E tudo certo. Então, vamos lá. Outra questão relacionada à oferta. Quais, então, as principais características? Obrigada pelo retorno aí, pessoal. Obrigada, valeu. Olha só. Então, isso é muito importante, eu acho que é uma das principais diferenças, como eu já falei para vocês, da oferta, que ela é vinculante e obrigatória. Né? É o princípio da vinculação da oferta. Qualquer informação, que é justamente o texto ali do artigo 30 que a Tainá leu para a gente, mas vale a pena repetir, porque é muito importante. Qualquer informação ou publicidade veiculada que precisar os elementos essenciais do contrato. Quais são os elementos essenciais do contrato, gente? Vamos, quinto ano. Vontade, objeto, descrição do objeto, não é verdade? Não tem que ter descrição do objeto? Valor, isso, capacidade, isso aí. Olha só, qualquer informação ou publicidade, então veja, oferta, informação ou publicidade. O objeto tem que ser lícito, isso aí, Amanda. Qualquer informação ou publicidade veiculada que precisar os elementos essenciais do contrato será considerada oferta. Obriga o fornecedor que a fizer veicular e passa a integrar o contrato que vier a ser celebrado. Então, veja, esse conteúdo do artigo 30, ele é rico justamente pelo seu caráter vinculante. Porque justamente a oferta tem que ser transparente, no sentido de ser verdadeira, e tem que ser com base também na boa-fé objetiva, né? Não adianta ter a intenção de agir bem. O fornecedor, ele tem que efetivamente, ao ofertar esse produto ou esse serviço, fazê-lo de modo íntegro, de modo honesto, de modo probo, de modo a fornecer a maior quantidade de informações possíveis, né, para o consumidor. Pessoal, eu estou aqui com um copo de água, eu sempre em sala usava o exemplo do copinho, daquele copinho plástico ou da garrafinha de água. Mas se você pegar uma garrafa de água mineral ou um copo de água mineral, tem até data de validade. Água tem data de validade. E isso é obrigatório hoje. Água tem que ter todos os seus componentes. Lá naquela garrafinha de água mineral, tem que ter tudo que contém dentro daquela garrafa, daquela água. Isso é obrigatório. Antes do CDC, a gente tomava refrigerante furando a tampinha enferrujada, porque não tinha nada disso. Então, o CDC, ele foi um divisor muito grande de águas, assim, com relação a essas questões, né? A essas exigências que se fazem, né? Pô, você tem até prazo de validade para água? Sim, você tem que ter. Mas você tem que descrever o que contém dentro da água? Sim, porque pode ter muito sódio se for uma água com gás, por exemplo. Então, essas informações e devem ser verdadeiras. Então, se coloca lá a quantidade, é aquela quantidade que tem que conter. Senão, é um produto com vício, né? Vício de quantidade, que a gente acabou de ver. Vício de qualidade, se não tiver a qualidade que se espera.
Então, quando eu falo em vinculação da oferta, com certeza, o princípio da transparência e o princípio da boa-fé objetiva são importantíssimos, né? Eles são realmente um dos fundamentos aí para que essa oferta seja realmente vinculante. Ah, Valéria, mas na prática o que significa? Significa que se eu tiver um folder, né, de um apartamento, dizendo que esse apartamento, e eu vou falar um caso concreto que nós já tivemos no escritório, né, a pessoa adquiriu um imóvel na planta, né, antes de, então, existir o edifício, ela comprou o imóvel na planta. E na planta tinha lá uma descrição desse imóvel e da metragem do imóvel. E na planta, né, então, no folder, um folder publicitário, vocês sabem o que é isso, aquele materialzinho que tinha lá que a área comum do apartamento era de, eu não me lembro exatamente, 110 metros quadrados. A área comum. No contrato, quando efetivamente a pessoa foi fechar o contrato, no contrato tinha descrição de área privativa e área comum. E aqueles 110 metros, na verdade, era a área comum, porque englobava a parte de lazer, né, de churrasqueira e tudo mais. Só que no folder ficava a dúvida, não estava escrito área comum, estava lá apartamento com 110 metros. Entenderam? 110 metros. No contrato estava área privativa, acho que eram 85 metros, alguma coisa assim. Área comum, 110 metros. Entenderam? E aí, quando o apartamento foi entregue dessa forma. Com a área privativa, acho que de 85 metros, e a área comum de 110 metros. Daí o comprador disse, não, mas o folder, e aí ele tinha o folder. O folder está dizendo que o apartamento tinha 110 metros. Eu quero a área privativa de 110 metros. Porque foi com base nessa informação que eu comprei o apartamento. Então, vejam, tinha uma divergência entre a informação contida no material publicitário e a informação contida no contrato que foi efetivamente assinado pelo comprador. O que vocês acham que o juiz decidiu? Que havia ali um vício de quantidade neste apartamento, em razão da disparidade da informação, e que, portanto, o consumidor podia se valer aí de uma das prerrogativas do artigo 35, que a gente já vai ver quais são, ou complementação, né? No caso de imóvel, como é que você vai complementar? Não tem como você construir a mais, né? Desconto ou rescisão. Tá? Por conta dessa disparidade de informação. O que vocês acham que neste caso aconteceu? O contrato estava correto. E ele assinou o contrato correto. Mas, no folder, no material publicitário, a informação estava diferente. E aí? Vocês acham que ele conseguiu? Daí, no caso, ele queria um desconto. Ele queria o desconto porque ele estava pagando por 110, mas estava levando 85 efetivamente de área privativa. Ele queria um desconto. O que vocês acham que o juiz decidiu? Coloquem aqui para mim. A Amanda falou, acredito que sim, porque com certeza o que chamou a atenção dele foi a oferta. A Ana Clara falou que o juiz considerou o contrato. A Fernanda que deferiu o pedido do desconto. É claro, gente, é princípio da vinculação da oferta. Tem o artigo 30, o artigo 35, havendo disparidade, prevalece o que foi mais benéfico para o consumidor. Este consumidor, claro que ele estava de boa fé, né? E já existe uma presunção de que ele estava de boa fé. E a construtora não conseguiu derrubar essa presunção. Ele estava de boa fé, ele adquiriu
realmente acreditando que estava adquirindo uma área comum, uma área privativa de 110 metros, e ele conseguiu o desconto, certo? Vejam o poder do princípio da vinculação da oferta, certo? Então, é realmente algo bastante importante. Vocês, quando forem advogar, precisam, seja pelo fornecedor, seja pelo consumidor. Se for pelo fornecedor, vocês têm que tomar todo o cuidado do mundo entre aquilo que é efetivamente veiculado como oferta e aquilo que é dado como produto final, seja produto físico ou serviço. Então, se você for advogar para um fornecedor, você tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas é só uma diferençazinha. Ah, mas poxa, mas tá no contrato, o que vale é o contrato. Não, o que vale não é o contrato. O que vale é o conjunto. E se no conjunto, este folder, que era um material chamativo, né, tinha as fotos, tinha tudo mais, ele formou a convicção do consumidor, então vai valer o conjunto e aquilo que for mais benéfico para o consumidor. Ficou claro isso, gente? Então, assim, tem que ficar ligado com essas questões que não são detalhes, fazem toda a diferença na prática, certo? Deixa eu ver o que o Jason colocou aqui. Esses casos são similares àqueles onde a publicidade dá a entender algo diferente do que na realidade o ofertante queria propor, tipo, abasteça e ganhe uma moto, como já aconteceu. Também pode ser considerado a publicidade, quando a gente for falar de publicidade enganosa, Jason, ou publicidade abusiva, também. Né? Existem casos em que a publicidade, ela distorce a visão do consumidor. Ela é feita de forma realmente a distorcer essa realidade, a fazer com que o consumidor acredite, né, em algo que não está, que não é o verdadeiro. Então, sim, esse caso do apartamento foi uma publicidade enganosa também. Por quê? Porque o folder tinha uma informação e o contrato tinha outra, era uma publicidade. Essa discrepância entre a oferta e o contrato foi considerada uma publicidade enganosa. Né? E claro que levou a um vício de quantidade, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Outra questão relacionada à publicidade também, outra característica importante, é que a publicidade, ela é indeterminada no sentido dela ser genérica, tá? Ela é dirigida a todos os potenciais consumidores que dela tomaram conhecimento. Então, a princípio, o que o código quer evitar? Aquela publicidade que hoje, eu acho muito interessante, porque, assim, o que acontece hoje, e que vocês vão, até o pessoal, vocês manjam bastante disso. Vocês sabem que hoje, nós, com relação a todas essas questões de mídias, todas essas questões tecnológicas, hoje é possível perfeitamente se não é planejar, mas digamos assim, saber quais são os costumes, quais são os hábitos dos consumidores, né? Então, hoje, esses programas de softwares, enfim, sabem perfeitamente qual é o meu hábito, qual é o seu hábito, né? O que você costuma olhar, que sites quais são os perfis que você segue no Instagram, no Facebook, eles vão te dando essas informações. E hoje é possível que a oferta já seja feita, né? Vamos imaginar como eu acabei de mostrar aqui nas Americanas, né? Ela já seja feita de acordo com os meus hábitos, Valéria. Quais são, que tipo de perfil eu olho? Eu olho o perfil de determinados produtos, de determinadas lojas de departamento. Eu não estou falando se eu entrei para olhar uma geladeira e depois só fica aparecendo geladeira para mim. Isso acontece também, não acontece? Né? Você entrou para pesquisar o preço aí de uma geladeira, você está perdido por uns 15 dias, porque em tudo quanto é coisa que você entrar, só vai aparecer
publicidade de geladeira para você. Não é verdade? Então, exatamente. É o que acontece na prática, né? Não estou falando tem um nome isso, né? Como é que é? Cookies, né? Para falar menos, assim, cookies. Não, eu estou falando em algo um pouco mais sofisticado. Eu estou falando... também, Jason, do algoritmo. Eu estou falando assim, que é pior até do que ficar aparecendo geladeira para você, ou ficar aparecendo micro-ondas, ou ficar aparecendo, se você for casar, então você tá lascado, que deve aparecer de tudo, né? Mas eu tô falando que é pior. Eu tô falando assim, com base nos meus hábitos de consumo, com base nas coisas que eu sigo, com base naquilo que eu gasto no meu cartão de crédito, que é uma informação sigilosa, ou deveria ser, com base em todos os meus hábitos de consumo. Determinada empresa faz uma oferta de um produto para mim de um valor e faz uma oferta do mesmo produto para outra pessoa com outro valor. Entenderam? Esse tipo de oferta, que tem um nome, agora eu me esqueci, mas eu vou trazer para vocês na próxima aula, principalmente quando a gente for tratar de publicidade, é esse o perigo. Porque isso é altamente ilegal, né? É fazer uma oferta porque eu teria condições de pagar um pouco mais, os meus hábitos são um pouco mais, gasto um pouco mais no cartão, então para mim vem um valor. Para o fulano X vem em outro valor, para o Y em outro valor. O mesmo produto, da mesma empresa. Entenderam? Isso tem hoje acontecido. E eu não estou falando daquela publicidade, pessoal, daquela publicidade não, daquela oferta com base nos teus hábitos, que é o que acontece quando você vai comprar na Droga Raia. Quem compra aí na Droga Raia? Ou na Nicei, ou na Panvel? O que acontece? Qual é o seu CPF? Não é isso? Não perguntam lá o seu CPF? Também, Bruna, amo, nosso shopping, né, agora, né? Aí perguntam o número do seu CPF, o que acontece? Aí digita lá e já te dá as ofertas do dia. Então, com base no que você consome, ele já te dá lá desconto, 15% nisso, 10% naquilo e tal. É uma oferta personalizada, não é isso? Por exemplo, eu, Valéria, adoro uma dor de cabeça. Então, o que vem com desconto para mim? Novalgina, dipirona, é o que vem com desconto para mim, entendeu? Por quê? Porque é o que eu mais consumo quando eu vou na farmácia, né? Ou pasta de escova de dente, essas coisas, enfim. É uma oferta personalizada com base nos meus hábitos de consumo. Tudo bem, isso não é errado, certo? Por quê? Quanto mais eu consumir, mais eu pontuo, mais desconto eu tenho. É justo isso, gente, não é verdade? Ora, são os programas de fidelidade. Então, se eles querem que você só compre na Droga Raia, não compre na Nicei. Eles querem que você só... Porque daí você vai ter mais oferta, mais desconto. Né? É uma oferta personalizada e progressiva. Não sei se vocês... Isso tem sido considerado normal, né? E legal. O que não é mais considerado é quando se faz uma oferta diferenciada, com valores diferentes, em razão principalmente de informações que não deveriam estar da posse daquelas pessoas. Compreenderam? Certo? Então, assim, fato é que os publicitários e essas pessoas, nós temos agora a LGPD, que vai entrar em vigor, e é importantíssimo que ela entre em vigor, pena que vai entrar um pouco mais para frente, porque justamente é uma lei que vai proteger as nossas informações, né, vai dar um tratamento mais severo para as informações do consumidor, pessoa física, né? Porque existe, hoje, qual é o petróleo? O petróleo do mundo não é o petróleo, aquele petróleo preto lá. Hoje o petróleo do mundo é a informação. Hoje o que vale é a informação. A informação vale muito dinheiro. Por quê? Porque tudo hoje é a base de informação. Então, quem mais detém informação é quem mais ganha. Então, quanto mais eles puderem tirar de informação a respeito da gente, então esses aplicativos aí, isso aí, Arthur, informação.
esses aplicativos aí que às vezes o pessoal baixa milhões lá, como é aquele lá, como é que é o nome daquele aplicativo, gente? De que você aparecia novo e velho? Como que é o nome daquele aplicativo? FaceApp? Isso, é. Que você mostrava lá com o que você vai ser daqui 30 anos, 40 anos, no meu caso nem tanto assim, mas o que ele queria? Queria todas as informações. E as pessoas dão informação, porque na verdade nós não temos uma cultura e uma preocupação com as nossas informações. Ninguém lê termos e condições de uso, ninguém lê políticas de privacidade. Não adianta você falar que você não lê, a gente não lê, né? Exatamente. Então, tudo isso é por quê? Porque nós não temos uma preocupação com as nossas informações pessoais. Então, biometria, né? A Hering foi multada por conta que ela fazia estudo de biometria dos seus consumidores, de quem entrava na sua loja, isso é proibido, né? Mas a gente fornece, tirando aquilo que eles já conseguem de forma ilegal, a gente já fornece muita coisa. A Fernanda lê. Fernanda, eu sou virginiana, eu também leio. Mas isso é coisa de gente doido. Então, assim, não é normal quem lê, tá? Então, assim, se lê, algum problema você tem, como eu, né? Então, exatamente. Então, o fato é que você vai lá, se aplica, você dá um ok, e eles vão puxando informações, vão puxando hábitos de consumo, vão puxando, e isso é ouro para eles, né? Então, resumindo, nós fornecemos muitas informações gratuitas e eles pegam muitas informações de forma ilegal também, certo? Então, esses aplicativos eu nem baixo. Graças a Deus, desses eu estou, assim, como se diz, imunizada, porque eu não tenho muito interesse nessas coisas e eu já sei que é tudo para puxar informação nossa mesmo, então eu já não tiro. Mas o que acontece? É tudo para pegar nossas informações. Então, cuidado, tá? Então, depois, não fala que você não vai... Ah, eu não sabia que ia ser usado para isso, porque pediu essas informações, é para isso mesmo. Então, outra característica da oferta. A oferta, ela é ampliada. Arthur, né, tipo, privacidade hackeada. Bacana, Arthur. Boa dica. Deve ser altamente impactante. Você já assistiu? 3 vezes? Misericórdia. É bom. Aí, pessoal, fica a dica aí. Bacana, Arthur. Eu não assino a Netflix, eu assino a Amazon Prime, mas eu vou ver se eu acho esse daí. Bacana. Outra característica da oferta é ela ser ampliada, como eu já falei para vocês. Então, qualquer declaração... Ah, no YouTube tem, né? É verdade, eu acho que sim. No YouTube tem tudo, né? Então, qualquer declaração de vontade constante em escritos particulares, como o folder que eu falei para vocês, recibos, pré-contratos relativos à relação de consumo, vinculam o fornecedor fazendo parte da oferta do contrato e ensejando execução específica, caso o fornecedor se recuse a cumprir a oferta nos termos em que ela foi realizada. Então, os artigos 48 fala justamente também do cumprimento forçado, né, do contrato, nos termos da oferta, e o artigo 84, ele fala da tutela específica para cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, e hoje nós sabemos que o Código de Processo Civil também trata da tutela específica para as obrigações de entrega de coisa. Então, a tutela específica é uma novidade do Código de Defesa do Consumidor, não havia no Código de Processo Civil de 73. Aí, com a reforma legislativa de 1994, salvo engano, foi de 94, inseriu-se o artigo 461 e 461A no CPC, e aí
a previsão da tutela específica se ampliou também para outras relações que não as de consumo. Aí depois, com o código agora de 2015, isso foi, né, foi institucionalizado, foi generalizado, mas a tutela específica começou ali, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a origem dela é no direito do trabalho, mas de uma forma bastante restrita. De uma forma mais amplificada foi mesmo no direito do consumidor, com o artigo 84, para as obrigações de fazer ou não fazer. Depois, com a reforma de 94, foi ampliada também para as obrigações de entrega de coisa, lá no Código de Processo Civil. Certo? E aí, uma pergunta que a gente faz, e quando houver conflito entre o conteúdo de anúncios publicitários e o conteúdo do contrato? É o que a gente acabou de falar, né? Eu com essa mania de primeiro contar o caso, depois fazer a pergunta, né? Então, já contei o caso, né? Agora eu fiz a pergunta, então, consequentemente, a resposta já está aí para vocês, de que realmente havendo esse conflito entre os anúncios publicitários e o conteúdo do contrato, prevalece o conteúdo do contrato, certo? Prevalece o anúncio, não o conteúdo do contrato, certo? Então, prevalece aquilo justamente que é o conteúdo da oferta, né? Que foi o que ajudou a formar a convicção, atrair o consumidor para aquele negócio, que formou a sua convicção sobre adquirir ou não aquele produto ou aquele serviço. Então, havendo esses conflitos de informação, prevalece, então, o anúncio publicitário. A não ser, claro, gente, que se trate de um erro grosseiro, como a gente vai até ali falar, né? Então, um anúncio publicitário de uma televisão, que custa R$3.000, em média, aquela televisão, e o anúncio sai por R$3, existe um flagrante erro grosseiro entre o conteúdo do anúncio e efetivamente o preço do produto. Então, nesses casos, a jurisprudência não tem obrigado o fornecedor a cumprir a oferta, no caso, o anúncio, né? A vender um televisor por R$3. Por quê? Porque o erro é grosseiro. Né? É um erro grosseiro, gente. R$3.000 para R$3 é muita diferença. E o princípio da boa-fé objetiva é uma via de mão dupla. Não vincula somente o fornecedor, vincula também o consumidor. Então, é claro que um consumidor sabe que dificilmente um fornecedor vai vender um televisor por R$3, certo? Então, nesses casos, a jurisprudência não tem obrigado o fornecedor a cumprir a oferta, justamente porque reconhece, o erro grosseiro no anúncio. 2, a falta de boa-fé por parte do consumidor. Certo? Alguma pergunta aqui? Então, vamos lá. E aqui, então, para a gente finalizar a aula de hoje e aí deixar o restante para a aula que vem, eu trouxe um caso aqui para vocês refletirem. Olha lá. Uma concessionária de automóveis faz anúncio de venda de veículos que já são entregues com IPVA quitado do ano de aquisição. Então, você comprou aqui o automóvel em 2020, então já vinha lá com a informação de que o IPVA de 2020 já estava quitado. O consumidor adquire o veículo mediante contrato do qual não consta que o bem está sendo entregue com o IPVA quitado. Então, no contrato não tem essa informação. E, de fato, após algum tempo, o consumidor descobre que o IPVA não fora pago pelo fornecedor. Neste caso, como fica a relação? Aqui eu quero saber o seguinte, tá? Primeira coisa. Vem o boleto do IPVA para o consumidor pagar. Emitido pelo Estado.
Essa relação entre o dono do automóvel e a administração, o consumidor pode alegar que ele comprou com esta promessa do IPVA ser pago pelo fornecedor e que, portanto, ele não vai pagar, porque quem deve pagar é o fornecedor, ou o consumidor, neste caso, tem que pagar o IPVA, porque a relação entre o dono do veículo e o Estado é independente, e depois ele vai requerer, então, o valor pago, acrescido de juros, acrescido de danos morais, se quiser, enfim, do fornecedor. O que vocês acham? Digam-me lá. Engraçado que aqui fala que tem 59, mas não deve ter 9 aqui, né? Amanda disse: acredito que ele paga e depois entra com a ação requerendo o valor de volta. Vamos, gente. A Amanda é a relatora e todo mundo concorda com a relatora. Não, eu quero resposta de quinto ano. Eu sou a cliente que cheguei no escritório de vocês com este caso e fiz essa pergunta. Doutor ou doutora, e agora? Eu tenho que pagar o IPVA ou eu não preciso pagar? Eu entro contra a Ford, contra quem for. Se a publicidade é mais benéfica ao consumidor, creio que ele ganhará a causa. Não, aqui com relação à causa em si, claro que houve aí uma discrepância entre o que foi ofertado e o que foi efetivamente é, entregue ao consumidor. A problemática, falando aqui, a problemática está em saber se frente, né, o IPVA é o imposto municipal, estadual ou federal? Estadual. Estadual. Isso aí. Então tá, eu quero saber se frente ao estado do Paraná, eu, consumidor, posso falar assim, não, mas a Ford falou que eu ia comprar o carro com o IPVA quitado, então quem tem que pagar é ela, não sou eu. A cara de pau de vocês é impressionante. É algo assim que tem que ser estudado. A Juliana manda pagar e depois perguntar para mim. A Edmara, o Estado não tem nada a ver com a relação. A Tainá, você paga e depois entra contra a Ford. A Amanda, frente ao Estado, quem teria que pagar seria o consumidor. A Bruna, eu tô com sono. Mas a Bruna é muito cara de pau, gente. A Natália, todos os advogados. Nem tô pensando. A Amanda, por isso eu acho que ele cobraria depois. O Jason para o Estado, o dono do veículo é devedor. O Estado não quer nem saber que é assim. O Estado quer receber. Ó, juntando aqui. Sim, é verdade, Tainara. Ele não quer saber da relação anterior, não.
Você pode acionar a montadora pedindo ressarcimento, mas para o Estado é tu que paga. É tu que paga mesmo, Jason. Ele quer a grana exatamente. Para o Estado, o devedor é o proprietário do veículo. Não tem essa. É um tributo, né? Agora, você paga para o Estado e depois você entra, né, contra a montadora, contra, enfim, o fornecedor que fez a publicidade enganosa e, né, e te vendeu o veículo sem a quitação do imposto. Poderia entrar com a ação e nela pedir para a Ford pagar, já que essa era a publicidade? Tá, aí você vai ter que fazer o que o pessoal fez mesmo. O devedor é o dono do veículo. Então você paga, você não pode chamar a compor a lide, você não pode chamar nesse caso. Então você paga e depois você chama, você entra contra a Ford, no caso, pedindo aí o ressarcimento e danos morais, porque nesse caso é líquido e certo que você terá direito a danos morais. Entenderam? Viram aqui que nesse caso o problema todo não era efetivamente só a publicidade enganosa, como é um pouco mais complexo? Ficou claro isso para vocês? Exatamente, Danilo. Pede em dobro, pede danos morais, pede desvio produtivo, o tempo que você perdeu para responder a ação, não só dinheiro, mas o tempo que você, né, que você teve para poder, enfim, se você de repente teve uma execução fiscal, então você pode pedir tudo, né? Isso vai levar a outra coisa, mas a gente pede, né? Deixa eu passar aqui de novo Não é? A gente tem que pedir, ué. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Certo, gente? Deixa eu só interromper a gravação.